Então, gente, na aula de hoje nós vamos estar falando de uma das temáticas mais importantes. Ela é, num certo sentido, finalística em relação ao nosso campo de estudo, nessa disciplina que é a saúde pública. E ela demanda o entendimento de todo o contexto que a gente vem examinando há um tempo, né, desde a ideia de Estado, de articulação do Estado com a sociedade, com o mercado, o que promove e não promove política pública de saúde, e como também o processo de saúde e doença, a determinação social do processo de saúde e doença está implicado na morbidade, ou seja, como as pessoas vão adoecendo ao longo das vidas delas, assim como na mortalidade, como elas vão morrendo também. E aí vem aquela questão, né? A gente ainda vai ver isso, né, de uma maneira um pouco mais profunda, mas a simples garantia de que a saúde é um direito do cidadão, que é o direito da cidadã, não provê que o serviço de saúde esteja organizado, né? E aí a gente tem todo um transcurso ao longo do tempo de organização dos serviços de saúde de diversas formas possíveis, né? Então, quando a gente observa, né, um primeiro conceito, que é a saúde como ausência de doença, a gente desemboca diretamente na assistência durante a doença, né? Então, pensando no quê? Pensando que quando o corpo está adoecido, a gente precisa de consulta, a gente precisa de intervenção clínica, a gente precisa de um serviço de saúde que propicie aquelas intervenções a partir de um bom diagnóstico frente aos quadros de adoecimento. Mas essa perspectiva, como a gente também já analisou, né, em aulas anteriores, ela não é suficiente e foi, né, modificada e sendo modificada pela chamada perspectiva da saúde, a saúde pela perspectiva ampliada, que inclusive é a forma de saúde que está emblematizada dentro da Constituição Federal e que vai ter como um grande avanço a ideia da assistência, né, o cuidado de saúde antes e depois do adoecimento, né? E isso é muito interessante porque isso vai fazer com que a gente pense o serviço de saúde de maneira a incluir aquele primeiro momento em que a gente cura doenças, só que também a gente vai ter outros elementos implicados que são muito importantes no sentido de organizar esse serviço de saúde de maneira mais complexa e ampliada. E depois a gente tem o próximo passo, que tem a ver com a ideia da determinação social desse processo de saúde e doença. Então, quais são os processos vivenciais e societários implicados antes, durante e depois da doença, né? E esse é o momento que nós vivemos atualmente e, num certo sentido, os serviços de saúde procuram se organizar e modificar a sua forma de organização, às vezes mais tradicional, para atender as pessoas por essa perspectiva. Uma coisa importante nesse contexto do que a gente está estudando hoje são os chamados níveis de prevenção. Basicamente, a gente está falando de nível de prevenção quando a gente está prevenindo agravos àquele corpo, agravos à saúde das pessoas. E aí nós temos 3 níveis de prevenção, a chamada prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Entre a prevenção primária e secundária, o fato mais importante é o adoecimento. Então, se a pessoa não adoeceu, tudo que a gente faz antes do adoecimento, nós estamos falando de prevenção primária. Se ela já adoeceu, de prevenção secundária para cima. E o que delimita a diferença entre prevenção secundária e terciária é a doença já aconteceu e o que acontece com aquele corpo na sequência em termos de serviço de saúde. Então, na prevenção primária, a gente vai ter promoção de saúde, que é aquela ideia de você dar possibilidade para que as pessoas não adoeçam, né? Então, todas as ações de promoção de saúde num sentido amplo, então, saneamento, água encanada, educação, alimento saudável, moradia digna, tudo isso é promoção de saúde para que as pessoas não adoeçam,
né? Mas nós temos ações de proteção específica, e aí é interessante a gente falar que promove saúde e que protege de coisas específicas. Então, na proteção específica, nós temos a questão, por exemplo, de vacinação, né? Que você protege especificamente para algumas causas, alguns agravos, né? Quando a gente vai para a prevenção secundária, nós temos a primeira ideia é o diagnóstico precoce, o primeiro nível, né, a primeira intervenção. Todos os mecanismos de diagnóstico precoce, eles vão possibilitar que a gente intervenha na doença muito antes que ela se desenvolva, né? Então, desenvolva de maneira mais pesada. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais vai ser efetiva, desde que existam recursos, as intervenções, né? Vão ser mais efetivas. E aí, obviamente, se eu diagnostico precocemente, eu posso precocemente tratar. E aí, entre isso, né, esse panorama que é muito positivo, tem um prognóstico positivo, e o restante, a gente vai ter no níveis progressivos até a ideia da limitação do dano, ou limitação da invalidez, né, também chamada de limitação do dano. Quando a doença já se desenvolveu, ou não foi diagnosticada precocemente, ou mesmo diagnosticada precocemente, o tratamento não foi precoce, e aí você limita o dano que aquele acometimento pode causar às pessoas, né? Depois você vai ter a prevenção terciária, prevenindo incapacidades, né? Então, para a doença mais desenvolvida, ou para algumas que são mais agressivas, às vezes o que nos resta é a prevenção terciária. E o desenvolvimento de capacidade residual no caso de acometimentos que você tenha a possibilidade de melhorar a qualidade de vida, né, a partir do momento que essa pessoa já se curou, não evolui mais o quadro de doença, mas que essa pessoa precisa ter um apoio. É interessante notar que esses níveis de prevenção, eles não são específicos de nenhum tipo de serviço de saúde, mas eles são mais desenvolvidos em alguns. Então, a prevenção primária, ela acontece tanto na atenção primária, que é a unidade básica de saúde, nos centros de especialidades, que é a atenção secundária, ou nos hospitais de alta complexidade, que é a atenção terciária. Tá? Mas ela é mais característica, mais mobilizada dentro da atenção primária à saúde, né? Essa é uma questão importante de vocês notarem, que tem uma diferença de níveis de prevenção e os níveis de assistência à saúde, né? Que é isso que eu estou falando de organização de atenção primária, secundária e terciária. E essa questão, né, essa divisão de prevenção primária, secundária e terciária, ela está associada diretamente a esse modelo que nós vimos, que é o modelo de história natural de doença. Então, enquanto nós temos organismos um período suscetível, pré-patológico, nós estamos falando da prevenção primária através da promoção de saúde e proteção específica, né? Quando a gente tem o desenvolvimento de sinais de interação, o estímulo com o hospedeiro, né? Depois você vai ter alterações biológicas, bioquímicas, horizonte clínico de sinais e sintomas, você está nessa fase da prevenção secundária, que tem a ver com diagnóstico e tratamento precoce e limitação de dano, né? E o desenlace, que é a prevenção terciária, que pode ser a morte, a cronicidade, a invalidez ou a cura, né? E no caso que não é cura e nem morte, cronicidade ou invalidez, você vai falar da reabilitação, né? Então, a prevenção primária vai ter como seus pilares a promoção de saúde, que é justamente pensar em ações que previnam, que deem bem-estar para as pessoas, não visando doenças específicas, né, mas sim a saúde num sentido amplo, né? A melhor forma de a gente ter saúde é prevenindo, né? Proteção específica, como eu disse, você vai usar determinados dispositivos para determinadas doenças específicas, né? E aí a gente tem, por exemplo, promoção de saúde, moradia adequada, educação, área de lazer,
alimentação adequada, emprego, renda adequada, etc. E proteção específica, imunização, fluoretação de água, saúde ocupacional, higiene pessoal e do lar, aconselhamento genético, nos casos que se demanda, controle de vetores, né? Então, são todos elementos que são para que se previna que determinadas doenças específicas acometam a população. No caso da prevenção secundária, nós temos diagnósticos precoces, então, por exemplo, aquelas campanhas que são feitas periodicamente, e a gente vê muito, né, a questão de campanhas de mamografia, a questão do diagnóstico precoce, né, de campanhas específicas para câncer de mama, muito além da mamografia, na verdade, e também outras, como, por exemplo, aquelas campanhas específicas para a saúde do homem, que visam também diagnosticar e detectar precocemente determinados acometimentos nessa população. Tratamento precoce para aquelas populações que foram acometidas e, no caso daquelas que têm sequela, que já estão acometidas, né, você limitar invalidez e limitar dano, né? A terciária vai ser reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, órtese, prótese, qualquer tipo de intervenção que permita que a pessoa viva de uma maneira melhor, mesmo com aquele dano, com aquela mutilação, com aquilo que acometeu ela em determinado momento da vida por causa da doença, né? E isso vai levar diretamente aos chamados níveis de prevenção. Então, o primeiro nível de prevenção é a promoção de saúde. O segundo nível, a proteção específica. O terceiro nível, diagnóstico precoce e tratamento precoce. O quarto, limitação do dano. E a quinta, a reabilitação. Geralmente, se bagunça um pouco esses termos, por exemplo, em concursos, para ver se o candidato sabe diferenciar essas duas coisas e ainda a terceira que vai aparecer daqui a pouco, né? Então, só esquematicamente, né, o mesmo modelo de determinação de história natural da doença, que é aquele anterior à saúde pela perspectiva ampliada, né, vai desembocar naquilo que a gente falou dos níveis de prevenção e de cada um dos níveis especificamente, né. Quando a gente pensa no modelo de determinação social da doença, não é que ele não inclui esses níveis, mas para cada um dos pontos do modelo vai ser possível pensar esses níveis acontecendo, assim como nos serviços, né? Então, só para a gente entender que o modelo de determinação social do processo de saúde e doença, ele pega os outros modelos, mas ele não anula esses outros modelos. A gente pode ver esses níveis acontecendo em diversos elementos desse processo, ou relacionados a determinados níveis, né? E aí a gente vai ter também terceiro ponto, né, dessa questão de organização dos serviços, que são os níveis de atenção à saúde. Quando fala de nível de atenção, nós estamos falando de como os serviços de saúde se organizam, né? Eles se pautam pelos princípios do SUS da regionalização e da hierarquização. Hierarquização no sentido de que você tem uma ordem crescente de complexidade e custo, e a regionalização no sentido de que você tem vocações específicas, históricas desenvolvidas num país que é profundamente desigual como o nosso. Então, as áreas litorâneas, as capitais, as grandes cidades têm muito mais dos 3 níveis de atenção primária, secundária e terciária, do que as regiões menores, mais periféricas e do interior. Pensar através de níveis de atenção é pensar através da garantia da gente atender a complexidade dos casos de saúde, porque por mais que muitas vezes o paciente nos procure nos serviços para uma doença específica, essa doença está relacionada com uma trajetória de vida e a possibilidade, às vezes impossibilidade de resolução dos casos em determinado nível de atenção, né? E esse atendimento, ele é uma derivação do conceito de saúde pela perspectiva ampliada, apontando para que você tenha diversas formas de
atender e garantir a saúde para essas pessoas, né? Então, nos níveis de atenção, nós vamos ter 3 níveis, né? A atenção primária ou atenção básica, né? Que é a mais próxima da população. A atenção secundária ou de média complexidade ambulatorial, diagnóstica hospitalar, porque você tem hospitais de médio porte, de média complexidade. E a atenção terciária saúde, que é alta complexidade ambulatorial, diagnóstico hospitalar e alto custo. Né? Nesse sentido, quando nós vamos analisar, conforme esses autores fizeram, a história de doença das pessoas ao longo do tempo, se verifica que a maior parte das doenças que nós temos, ela está no nível de atenção primária. Né? Uma pequena parte, ou uma parte menor que essa primeira, é de atenção especializada em ambulatorial. E uma pequena parte mais ínfima ainda é de internação hospitalar. Até porque, quando a gente pensa no desenvolvimento da doença, através da história natural da doença ou de outros aparatos teórico-conceituais, só se deve chegar à necessidade hospitalar depois que você não foi bem sucedido no atendimento mais básico, mais próximo e no especializado. Né? Então, isso é interessantíssimo para a gente pensar onde é que deve se ter mais recurso. Se a maior parte das doenças das pessoas são doenças características de atenção primária, é óbvio que é na atenção primária que a gente deve investir a maior parte dos recursos. Claro que com qualidade em todos os sentidos, inclusive os exames diagnósticos que estão, em geral, associados à atenção secundária. Claro que a gente tem uma faixa aqui que não se caracteriza muito bem entre atenção primária e secundária, tá? É aquela faixa que poderia estar tanto para primária quanto para secundária. E aí, quando a gente observa o gasto, né? Então a gente vê o número de procedimentos hospitalares que foram feitos no Brasil, por exemplo, em 2020, né? Foram mais de quase 8 bilhões, é isso? 8 milhões de procedimentos hospitalares feitos no Brasil em 2020, só pensando em 2020, no âmbito do SUS. Né? Em termos de recurso, nós já gastamos bilhão, quase 12 bilhões de reais em saúde com hospitais no ano de 2020. É um volume imenso. Né? E aí quando a gente pega os procedimentos, a produção ambulatorial, que inclusive vai incluir a questão da atenção primária, olha aqui, ações de promoção e prevenção, é um volume muito maior de ações, inclusive ações totais, tá? Mas só olhando cada um desses tipos de procedimento, a promoção de saúde e prevenção, finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, o volume da atenção primária, e aí a gente está falando de produção ambulatorial, é número de procedimentos realizados, é muito maior, né? Só que se a gente vai olhar o recurso, a gente vai ver que custa um pouquinho mais, na verdade. Na verdade, esse ano está custando um pouquinho mais. Mas, apesar de ser mais, de ter um número muito mais expressivo de procedimentos realizados, o volume financeiro implicado é muito menor, né? Mostrando duas coisas, que a atenção primária é mais barata, mas ela também é, numa segunda perspectiva, mais abrangente em relação à população. E se nós também formos analisar, eu não tenho esses dados aqui, teria sido interessante trazer. Quantos por cento da população teve acesso ao serviço hospitalar, quantos por cento da população à atenção básica, particularmente, né? A atenção primária, ela tem como foco um conjunto de ações, ela tem no seu escopo, como a gente diz, no seu rol de ações, diversas ações que são de âmbito individual, sim, mas também para espaços e articulações coletivas, como, por exemplo, escolas, igrejas, associações de bairro, o local onde as pessoas trabalham, para entender a realidade sanitária, porque ela tem esse princípio da responsabilidade sanitária, da dinâmica das pessoas no local em que elas vivem e trabalham. Essa ideia de lugar que a pessoa vive e trabalha é chamada de reprodução social dentro da sociologia. Então, ela vai ter por foco observar a reprodução social daquela comunidade, né? E vai atuar em todos os níveis de prevenção.
Então, da promoção de saúde, proteção específica, até a cura e a reabilitação, nos 5 níveis de prevenção, a atenção primária vai ter ações destinadas a ela, né? Ela é pensada através de equipes multiprofissionais. E nessas equipes multiprofissionais, nós vamos ter minimamente um médico, um dentista, um enfermeiro, agentes comunitários de saúde e alguns outros corpos técnicos, né? E num certo sentido, ela está naquela faixa daquele gráfico que eu mostrei para vocês, dos 80% de problemas mais comuns na vida das pessoas, né? Então, muita gente procura o hospital de maneira equivocada, porque o seu problema não é um problema para ser resolvido no hospital, é um problema para ser resolvido na atenção primária, inclusive porque o hospital não dispõe de recursos que tenham ali na atenção primária. É uma ideia muito errada de que o hospital tem tudo que se precisa de saúde. Não, o hospital é um centro muito especializado que muitas vezes para alguns tipos de procedimento mais simples ou de baixa e média complexidade não se tem recurso, né? Por quê? Porque a ideia de hospitalizar alguém é a ideia de que essa pessoa tem que estar desconectada da vida dela e deve estar particularmente à disposição para ações muito rápidas, principalmente quando a vida dessa pessoa está em risco, né? E a disponibilidade de alguns exames diagnósticos e intervenções que são muito específicas. Quando nós pensamos na diferença entre atenção primária, secundária e terciária, nessa direção que eu estou fazendo com vocês, né? A atenção primária, a pessoa continua na vida dela e ela resolve os problemas a partir da vida dela. A secundária vão ser atendimentos especializados, como a gente já viu, vai ver melhor ainda, né? Mas a terciária, ela tem um rompimento necessário ou para fazer um exame que é muito específico, muito caro, ou que ela precisa realmente de internação, né? Tanto que no hospital existe um setor específico chamado de hospitalaria hospitalar, né? Que é o que? O pessoal que cuida justamente de toda a questão, hotelaria hospitalar, de todo o aparato, de como as pessoas estão e permanecem nesse ambiente, né? Então essa ideia da permanência é importante. Apesar da atenção primária ser muito, muito, muito próxima às pessoas, ela tem um custo menor, ela é caracterizada por tecnologias de elevada complexidade, porque ela vai lidar com a realidade social. Então é muito equivocado pensar que é mais difícil o trabalho no hospital do que na atenção primária. Na verdade, na atenção primária é muito mais difícil, apesar de ter baixa densidade tecnológica. As intervenções são chamadas mais leves, depende mais das pessoas, né? E é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. É a partir da atenção primária que as pessoas chegam na atenção secundária e terciária. No caso do Brasil, há algumas décadas, e particularmente desde 1994, quando foi instituído o Programa Saúde da Família, e depois se tornou, nos anos 2000, em estratégia, nós temos a saúde da família como a principal estratégia organizativa do sistema, que coordena o sistema e que justamente a ideia de família é a ideia de comunidade, muito mais do que a família em si, né? É uma porta preferencial, mas ela não esgota as necessidades de saúde das pessoas. Então é fundamental que as pessoas tenham acesso à atenção secundária e terciária quando realmente precisam, para que elas tenham todos os problemas de saúde atendidos. A média complexidade ou atenção secundária são as ações e serviços que vão visar agravos, questões mais específicas dentro dos principais problemas da população, né? A complexidade é um pouco maior e depende de profissional especializado. E, obviamente, por isso, a utilização de recursos tecnológicos é mais alta, né? Principalmente em termos de exame diagnóstico, né? E ela deveria responder, num mundo ideal, numa situação ideal, por 15% dos problemas de saúde da população, né?
E a alta complexidade, ela é caracterizada por uma alta tecnologia, um altíssimo custo, né? Serviços altamente qualificados, mas a qualificação não é no sentido de importância, mas sim de um processo de especialização crescente, progressivo e de fragmentação do corpo biológico, particularmente. É uma abordagem muito biologicista. E está retratada no Brasil, nos hospitais e exames altamente qualificados em clínicas de especialidade e de alta complexidade, né? Também, se o sistema e a sociedade funcionassem de maneira adequada, hipotetiza-se que nós teríamos aí 5% dos problemas de saúde da população resolvida no âmbito da alta complexidade. Mas aí vem a pergunta, né? Como que se organiza tudo isso em termos de política pública? Né? Como que a gente faz com que aqueles princípios do SUS, e particularmente a regionalização e a hierarquia, né, a hierarquização dos serviços, funcione de maneira organizada? Se pensa isso há muito tempo, o recurso de saúde é um recurso finito, então você precisa organizar tudo isso justamente para a gente não ter um panorama de desorganização, que no fim é o que a gente acaba tendo. Né? A gente tem problemas sérios no Brasil de organização dos serviços de saúde. Né? O primeiro deles, e talvez o mais inicial mesmo, seja exatamente o isolamento de cada unidade de saúde, como se cada unidade, inclusive no sentido de atenção primária mesmo, como se fosse um fim em si mesmo, sem muita articulação com os demais níveis, e queira ou não, quando se comunicam de maneira informal. Não existe a lógica da referência e contra-referência, é muito pouco utilizada, apesar de ser um princípio do SUS, um princípio organizativo, ele não funciona adequadamente. Né? A gente também tem serviços de lógicas de atenção muito diferentes, né? Então, um nível hospitalar que filosoficamente, de maneira de organizar, funciona muito diferente da média complexidade, que funciona muito diferente da atenção primária, né? E aí a gente tem como piora desse quadro que as pessoas chegam ao serviço de saúde, porque também é o que é oferecido a elas, de maneira muito episódica, né? Quer dizer, quando estão com doença, quando precisam de alguma coisa, e não é um atendimento contínuo, inclusive prevenindo, que poderiam prevenir agravos, né, na saúde das pessoas. Né? Ainda se tem no Brasil uma tradição de valorizar muito pouco a atenção básica, a atenção primária, né? E a gente ainda vive num sistema que é médico-centrado e hospitalocêntrico, né? Centrado no hospital. Qual é o problema disso? O problema disso é que o hospital e a figura médica não dão conta de todos os problemas. Né? O hospital, particularmente, ele resolve 5% dos problemas que as pessoas têm ao longo de suas vidas. Então, quando a gente destina todos os nossos esforços para a ideia do hospital, a gente, no fim, acaba jogando ali, sobrecarregando o ambiente hospitalar e, ao mesmo tempo, não dando a devida atenção à saúde que as pessoas poderiam e deveriam ter de maneira muito bem feita na atenção de média e baixa complexidade ou de atenção secundária e primária. Né? A gente também tem um sistema que, apesar de filosoficamente ele pensar no envolvimento da comunidade, da família, da sociedade civil, ele dá muito pouco espaço para esses saberes e para essas articulações. E aí o paciente sempre é entendido como alguém que vai ao serviço para receber informação e para receber intervenção do profissional de saúde e não um coprodutor das ações. O quadro vai gerar uma figura como essa do cenário caótico, né, desses autores, em que o paciente, por exemplo, de diabetes é jogado do hospital para assistência social, e aí depois para centros de especialidade, para o nefrologista, para o oftalmologista, para o endocrinologista, para o psicólogo e volta, diagnóstico. Então não há resolução do caso, porque há um empurra-empurra, na medida em que também, como isso não é centralizado, não é coordenado, não obedece os níveis adequadamente, a pessoa nunca tem respondida às suas demandas de saber o que fazer e o que está acontecendo com ela. Então, a questão de organizar o serviço de saúde também é uma forma de facilitar que a resolução dos problemas de saúde das pessoas aconteça. Né?
E aí, se a gente tem o chamado sistema piramidal ou fragmentado, a gente vai ter uma desorganização interna dos serviços, né? Por quê? Porque vai ter uma fragilidade gerencial e do processo de trabalho em que cada um vai olhar só aquilo que faz, mas não vai se articular com os demais. E a falta de integração, tanto da equipe profissional de cada nível, cada serviço, com os demais serviços, como interno ao próprio serviço, vai gerar uma baixa utilização dessa tecnologia de gestão do cuidado que é importante, né? Então é como se a atenção primária, secundária e terciária fosse unidimensionalmente independentes, né? Quando a gente muda de perspectiva, e nós vamos ver que nós mudamos em termos de Brasil, né, em termo filosófico e organizativo, né, por uma perspectiva de serviço integrado, a gente começa a pensar num conjunto coordenado de unidades que dialogam, que se comunicam com mecanismos de integração assistencial. E aí sim se oferta de maneira adequada a atenção à saúde contínua e integral para as pessoas, né? Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2010, vai conceituar a RAS, né, a Rede de Atenção à Saúde, da seguinte forma, que é esse avanço da organização do serviço. Uma rede de organização que presta ou faz esforços para prestar serviços de saúde equitativos e integrais a uma população definida e que está disposta a prestar contas por seus resultados clínicos e econômicos e pelo estado de saúde da população que serve, né? O Eugênio Vilaça Mendes, né, em 2010, que é o grande teórico, não só em termo prático, mas teórico do campo das políticas públicas de saúde, que pensa as redes de atenção à saúde no Brasil, vai definir da seguinte forma: as redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas, ou seja, com poderes democráticos diferentes, de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente que permitem ofertar a atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária, ou seja, o centro é a atenção primária, a pessoa sai da atenção primária, mas volta para a atenção primária, a saúde prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por essa população. A visão do Eugênio é justamente uma visão de integração para, inclusive, racionalizar o uso de recursos na saúde, que a gente sabe que é pouco, né? E na portaria que cria as redes de atenção à saúde em 30 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde, está conceituado assim redes de atenção à saúde. A rede de atenção à saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. O objetivo da rede de atenção à saúde é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde, com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica, sanitária e eficiência econômica. Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na atenção primária à saúde, pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com resultados sanitários e econômicos. E aí, essa é a diferença, gente. No sistema fragmentado, mesmo que seja visto de uma maneira piramidal, você tem os serviços de saúde todos, cada um funcionando por si. A ideia da rede é simplesmente a ideia de organizar ao redor da atenção primária, que é onde 80% dos problemas deveriam ser resolvidos, né? Os demais serviços que sempre se sai da atenção primária e se retorna a ela, né? E aí, as redes, elas são, portanto, policêntricas. Então você vai ter vários dispositivos que vão funcionar como unidades de saúde, tá? E unidades específicas dentro, inclusive, daquela ideia de atenção primária, secundária e terciária. Isso não está
abolido, muito menos os níveis de prevenção. Você tem o funcionamento dos níveis de prevenção em cada uma dessas unidades de saúde, né? E vão envolver diversos atores e organizações ou nódulos, né, os pontos dessa rede, que vão estar vinculados entre eles e vão manter objetivos comuns justamente de criar gestão dos casos, né? Nós vamos ter redes por tipo de unidade de saúde, então, por exemplo, a rede de centro de saúde, rede ambulatorial, rede hospitalar, rede de serviço de urgência e emergência, e redes temáticas, organizadas por políticas públicas específicas. Então, a rede de atenção à saúde da mulher, a rede de atenção dos idosos, a rede de atenção aos portadores de diabetes, a rede de oncologia, etc. E aí a gente vai ter também o sistema da rede, que é a própria gestão em si, né? Então, quando nós pensamos, né, a questão do nível primário, secundário e terciário, ele continua funcionando na rede, enquanto rede de serviço, mas a gente vai organizar o que está ligado com o que dentro desses serviços em termos da rede de atenção primária, secundária, terciária, de forma que o serviço e o paciente sabe exatamente para onde ir e onde vai ter cada um dos complementos, começando da atenção primária, mas tendo na atenção secundária e, se preciso, levado à atenção terciária. Então, há um transcurso do paciente na rede que ele consegue tudo o que ele precisa em nível de atenção primária, tudo o que ele precisa em nível de atenção secundária e de atenção terciária. Então, a forma de rede é simplesmente uma forma racionalizada de colocar em comunicação todos os serviços. E aí a gente vai ter os pontos de atenção, que é justamente o serviço de saúde. Então, o posto de saúde, o exame diagnóstico realizado num laboratório, o ambulatório de média complexidade, com coisas específicas, e o hospital de alta complexidade, se for necessário. Nós vamos ter pontos específicos para apoio diagnóstico e terapêutico, né? Então, apesar do diagnóstico também acontecer na atenção primária, secundária e terciária, você pode ter pontos específicos ou dentro delas que são os pontos de apoio nesses sentidos, né? Sistemas de apoio, então a regulação do acesso, quem é que chega no nível e como chega, né? Transporte sanitário, quando você precisa, por exemplo, levar de um município para o outro, porque na rede regional, a atenção terciária é realizada somente no município de maior porte, por exemplo. Então você vai ter que ter um sistema de transporte para levar essas pessoas. Sistema de apoio de informação e comunicação, que é fundamental para que cada ponto de apoio, cada ponto de atenção esteja conectado e também que você produza dados para gerenciá-lo. O sistema de manutenção de edificação e equipamento, o sistema de aquisição, armazenamento e distribuição de material e o sistema de gestão, que é o que une tudo. E aí quando a gente olha, por exemplo, esse gráfico do Eugênio, né, Velaça Mendes, sobre a rede de atenção à saúde da mulher e à criança em Minas Gerais, olha que interessante. Aqui na atenção primária, nós vamos ter dispositivos falando de saúde da mulher e criança através de parcerias tradicionais, unidades básicas de saúde e agente comunitário. E cada um deles vai, em termos do território sanitário, cuidar, né, de uma área de abrangência, né? Quando a gente pensa no nível de atenção secundária, maternidade de alto risco, né? Secundária, centro de saúde sexual e reprodutiva de atenção à criança de risco, né? No caso de violência, de uma série de coisas. Unidade de internação pediátrica e a maternidade de risco habitual. Então, o mais comum é que se chegue nessa maternidade, mas pode ser que eu precise de uma maternidade de alto risco ou mesmo um centro que combata a violência sexual contra a criança, que atenda as crianças nesse sentido, ou que até interne essas crianças, né? E aí, óbvio, a maternidade de risco habitual é de responsabilidade do município, mas esses outros aparatos devem ser pactuados na região. E aí, a atenção terciária, a gente vai ter pensada por região, né, por macro-região, né, do estado, por exemplo, maternidade de alto risco terciário ou de alta complexidade, casa de gestante e unidade de internação pediátrica de risco de nível terciário, né? Então, quando nós pensamos, né, essa forma de organizar os sistemas, elas vão muito
caminhando paralelo ao desenvolvimento do que se entende dentro do processo de saúde e doença de uma determinada população. Ao passo que você tem recursos finitos, o sistema de saúde precisou ter avanços. Então, a gente tem um momento na história do SUS que você não tinha quase serviços de saúde, aí você tem um desenvolvimento franco e ampliado de vários aparelhos, e aí, obviamente, estruturar como só atenção primária, secundária e terciária era suficiente. Mas isso foi se desenvolvendo até chegar nesse momento em que a gente fala de redes de atenção e da organização dos serviços através dessas redes. Deixa eu parar de gravar.